Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje o tema da lição é Não ficará pedra sobre pedra. Esse tema, irmãos, tem a ver muito com o fim dos tempos, mas muito mesmo. Jesus, quando começa aqui em Marcos capítulo 3, isso é muito mais evidenciado em Mateus capítulo 24. E lá, chamado de o Sermão do Olivete, né, ou no Monte das Oliveiras, quando Jesus começa então a falar sobre o assunto do tempo do fim. Quando ele sai do templo, lembrando que isso aqui continua a história das duas moedinhas da viúva pobre. E diante agora dessa situação, Jesus está se aproximando, saindo do templo, e lá os discípulos chegam para Jesus e mostram: Senhor, olha para que coisa linda, olhe para esse templo. O autor da lição aqui colocou uma fonte, né, baseada em Flávio Josefo, que foi um historiador judeu que viveu naquela época, né? Flávio Josefo, irmãos, ele viveu do ano 37 ao ano 100. Então ele viveu 63 anos. Ele era contemporâneo dos apóstolos e viveu naquele período. E como historiador muito conceituado, ele então dá aqui a descrição de que esse pilar, ele tinha esse templo tinha 162 pilares. Irmãos, eles eram revestidos de mármore, eles eram de mármores com ouro, e aquilo de fato era chamado, de acordo com o comentarista chamado Mário Veloso, em seu comentário de Mateus, ele fala que ali era chamado de a joia de Deus. Tem até uns outros pontos aqui que ele chega a mencionar de que como era o templo naquela época. Era chamado como joia de Deus, era chamado como um lugar de fato tão sagrado que era como se fosse inexpugnável. Ele era de fato considerado como a belíssima obra de Jerusalém e jamais poderia ser destruído. Então Jesus associa a destruição do templo com o fim do mundo, porque para eles, para que o templo fosse destruído, de fato o mundo teria que se acabar. E aqui ele chega a dar um parecer, e eu acho interessante como Mateus descreve sobre isso. Jesus, em seus cuidados, pede para com que eles sejam bastante cautelosos, para que ninguém os engane, para que ninguém os deixe eles serem enganados por coisas que irão acontecer, porque viriam falsos cristos, que viriam pessoas que iriam trazer mensagens falsas. Miqueias, de fato, dá um texto, dá uma evidência disso. No capítulo 3 de Miqueias, e o verso 9 a 11, ele diz assim, ó: Ouvi agora isto, vós, cabeça de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Ou seja, eles falavam em nome de Deus, acreditando serem porta-vozes de Deus, quer sejam sacerdotes, quer sejam profetas, e esses aqui eram uma evidência do que iria vir os falsos profetas. Miqueias já profetizou sobre isso, Miqueias capítulo 3 e o verso 9 a 11. Então, assim, na época de Cristo e após a sua ascensão, surgiram várias pessoas com o nome de Cristo, querendo então de fato enganar. Então, quando Jesus fala para ele assim, ó, cuidado para que ninguém vos engane, Jesus está falando especificamente para eles. Eu encontrei aqui pelo menos 3 evidências. Quando ele fala assim, não deixem que ninguém engane vocês. Então está falando de profecias que se cumpririam em seu período. Depois ele fala assim, vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras. Eles ouviram falar de lutas entre nações e nações, os próprios discípulos, mas que ele não se assustasse, porque isso ainda não era o fim dos tempos. E disse assim, tenham cuidado, para que, quando vocês forem levados aos tribunais, todos foram perseguidos, todos foram martirizados, com exceção de João. Então, essas profecias aqui que Jesus estava falando, irmãos, para os discípulos, todas se cumpriram em seu tempo, porque ele está falando bem claro, assim, essas coisas vão acontecer com vocês. E agora eu quero deixar para vocês uma coisa muito clara. A mesma coisa que aconteceu com a perseguição do povo de Deus no passado, com a morte de muita gente, porque Jerusalém, quando foi destruída no ano 70, muita gente inocente foi morta. Antes até disso, né, o próprio Estevão foi morto por qual razão? Estevão não tinha razão para ser martirizado. Ele, na verdade, foi um mártir pela causa de Cristo. A perseguição o levou à morte. E pessoas que antes poderiam ser chamadas de amigos de Deus, na verdade, eles eram perseguidores. Aqueles que eram em consenso começaram a perseguir um ao outro. Assim será também no tempo que antecede a volta de Cristo e a destruição do mundo. Então, o templo de Jerusalém serviu de exemplo para que a perseguição que houve antes, a destruição que ocorreu naquele tempo, será a mesma coisa conosco hoje.
haverá perseguição no povo de Deus e haverá destruição para com este mundo. Por isso que Paulo vos adverte, né? Não vos engane, porque não será de uma forma sem que antes venha a apostasia. Infelizmente, alguns sairão da fé. O aperto virá e muitos então não se manterão firmes. Por essa razão, Jesus fala assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança, característica do bom cristão. Como diz o próprio texto do Apocalipse, né? Aqui está a perseverança dos santos. Então, de fato, o templo de Jerusalém foi destruído, não ficou ali pedra sobre pedra. E aqui não existirá edifício que fique mantido. Tudo será destruído. Não tem nada neste mundo que será firme, tanto quanto que possa resistir aquilo que vai trazer terror e destruição para essa terra. Então, fiquemos alertas, irmãos, porque esse tempo muito breve virá. E tudo que aconteceu historicamente com Jerusalém acontecerá com o mundo. Jesus deu aquela explicação para aqueles discípulos especificamente, mas ela tem aplicação futura para o nosso tempo também. Então, que nós possamos estar firmes, que não venhamos tropeçar na pedra, mas que possamos cair na rocha que é Cristo. Quando eu falo cair, é você se debruçar diante dele e confiar nele, mas não tropeçar como se não o visse, mas cair diante da rocha, se debruçar diante de Cristo com oração e comunhão e se preparar cada dia para a breve volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, portanto, nos abençoe e que essa profecia se cumpra em nossas vidas de forma favorável, positiva, para que todos nós possamos herdar a salvação quando Ele voltar. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos falando das Tuas verdades e de profecias que nos alertam, que nos ajudam para com o tempo do fim. Tem misericórdia, Pai, de nossas vidas e nos prepara cada dia mais. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença. Deixando na casa da minha irmã. Hoje vou fazer um exame, se Deus quiser, orem por este exame. E amanhã, esperem Deus, estar em casa fazendo o estudo da lição de terça-feira para estudar com vocês sobre o abominável da desolação. Quem é esse abominável? Amanhã iremos estudar juntos sobre isso. Deus abençoe vocês, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.